O que é a taxa da morte? O esquema bilionário que transforma o seu luto em meta de vendas. Dá like, comenta se já percebeu isso e se inscreve se gostar do conteúdo. Imagine a cena. Você passou a vida inteira sendo espremido. Pagou IPVA de carro que cai em buraco, pagou IPTU de rua sem iluminação, aceitou o spread bancário mais alto do mundo e sorriu enquanto o leão da Receita Federal levava 27,5% do seu suor todo mês. Você achou que, quando o coração desse o último suspiro, o sistema finalmente tiraria a mão do seu bolso? Pois eu tenho uma notícia indigesta. Em 2026, o sistema não quer apenas a sua vida, ele quer o que sobrou dela. Enquanto a sua família chora na sala de espera do hospital, existe uma engrenagem bilionária girando nos bastidores. Antes mesmo do médico assinar o atestado de óbito, o seu CPF já caiu num funil de vendas de uma concessionária privatizada. Se você acha que o luto é um momento de respeito, você está sendo um jumento financeiro. Em 2026, o luto é um KPI. O seu cadáver é um ativo de alta rotatividade. E se você não se planejar agora, a sua última viagem vai custar mais caro para os seus herdeiros do que uma passagem de primeira classe para as Maldivas. Hoje eu vou abrir a tampa desse esquema e mostrar como a máfia dos caixões está saqueando o brasileiro médio com o apoio do Estado. Meu nome é João, sou CEO dos Ratos. Vou te mostrar como o sistema te monitora do hospital até a cova, para garantir que o seu luto tenha um ticket médio alto e uma margem de lucro de 400%. Se você quer sair dessa gaiola de aparências e não quer que a sua despedida seja o bônus de Natal de um vendedor de funerária, se inscreve logo no canal e deixe o seu like. Vamos aos números, porque o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Em 2026, um funeral que custava R$ 2.500 há 2 anos, hoje não sai por menos de R$ 7.000 nas capitais. Por quê? Porque a concessionária precisa pagar a outorga bilionária que prometeu ao governo. E adivinha quem paga essa conta? Você. Faça as contas comigo. O custo de produção de um caixão de MDF padrão gira em torno de R$ 400. No balcão da funerária, em um momento de dor, ele é oferecido por R$ 4.500. Estamos falando de um lucro de mais de 1.000%. Se você adicionar a taxa de higienização, R$ 800, a tanatopraxia, R$ 1.200, e o aluguel da sala de velório por 6 horas, R$ 1.500, você já bateu os 10.000 sem nem ter chegado no buraco. Agora, olha o custo de oportunidade. Se você é um pobre premium que ganha R$ 6.000 e decide fazer um velório de R$ 15.000 para dar dignidade ao falecido, você está destruindo o futuro financeiro da sua família. Se esses R$ 15.000 fossem investidos em uma LCI ou Tesouro Selic em 2026, em 10 anos, eles seriam quase R$ 44.000. Ou seja, você está jogando fora quase R$ 50.000 de patrimônio futuro para comprar 12 horas de status social e um pedaço de madeira que vai apodrecer. O sistema de 2026 se alimenta da sua incapacidade de entender que dignidade não se compra no balcão da funerária, se constrói em vida. A armadilha oculta, o coach de velório e o upselling. Em 2026, a figura do agente funerário sumiu. O que temos agora é o consultor de homenagens. Esse sujeito não é um zelador de corpos. Ele é um mestre em PNL, programação neurolinguística e fechamento de venda sob pressão. Ele usa uma técnica chamada o ROI do remorso. Sabe como funciona? Ele olha para o filho que não visitava o pai há 6 meses e diz: Senhor Marcos, o seu pai foi um guerreiro. O senhor não acha que ele merece o conforto desse estofamento de cetim italiano? É a última imagem que a família terá dele. Pronto. O gatilho da culpa foi acionado. Se o Marcos escolher o plano básico, ele se sente um lixo humano na frente dos parentes. O sistema de 2026 usa a pressão social como ferramenta de margem de lucro. Eles vendem planos de assistência, que na verdade são seguros de vida disfarçados com taxas administrativas que consomem 40% do valor aportado. É a maior transferência de renda da história, do bolso de quem chora para os dividendos de acionistas que nunca viram um defunto na vida. E não para por aí. Existe a máfia das flores.
Em 2026, muitas concessionárias proibiram a entrada de flores externas. Você é obrigado a comprar a coroa de flores deles. Uma coroa que custa R$ 100 no Ceasa é vendida por R$ 850. Se você tentar entrar com uma coroa de fora, eles barram alegando normas sanitárias ou preservação do patrimônio histórico do cemitério. É extorsão pura, com carimbo da prefeitura. O hospital como balcão de negócios, o complexo funerário hospitalar. Aqui o buraco é mais embaixo. Em 2026, a integração entre hospitais privados e funerárias atingiu níveis de máfia de filme. Existe o que chamamos de taxa de indicação. O enfermeiro ou o recepcionista que avisa a funerária X sobre o óbito recebe uma comissão por fora. Isso cria um ambiente onde a sua privacidade é violada no momento mais sagrado. Já vimos casos em que a funerária chega na casa da família antes do corpo sair do hospital. Eles pressionam para que você assine a autorização de remoção, que na verdade é um contrato de prestação de serviços exclusivo. Se você assinar aquilo, você perde o direito de cotar preços. Você virou refém. Em 2026, o rato estratégico sabe que a primeira coisa a fazer não é ligar para a funerária, é respirar e pedir a tabela oficial de preços que a lei de 2024, atualizada em 2026, está visível. Mas o sistema faz de tudo para esconder essa tabela. Eles te levam para uma sala de acolhimento, que é basicamente uma sala de interrogatório com ar-condicionado e café caro, para te desorientar e fechar o pacote mais caro. O contraste, o rato estratégico versus o jumento financeiro. Vamos desenhar o contraste para você entender em qual lado da trincheira você está. O jumento financeiro de 2026 é o cara que acha que seguro funeral é para velho. Ele não tem reserva de emergência, o limite do cartão está no talo pagando o iPhone 16 Pro Max e ele vive de aparência. Quando o pai ou a mãe morre, o mundo desaba. Ele entra na funerária com os olhos inchados e a mente nublada. Ele aceita o parcelamento em 48 vezes com juros de 4,5% ao mês. Ele enterrou o parente e a própria paz financeira. O rato estratégico olha para a morte como um dado estatístico. Ele sabe que a taxa de mortalidade humana ainda é de 100%. Então, ele se planeja. Ele tem uma holding familiar ou, no mínimo, um seguro de vida com assistência funerária que custa R$ 25 por mês. Em 2026, o rato sabe que o ITMC, Imposto sobre Herança, subiu. Ele sabe que se deixar bens no CPF, o Estado vai levar de 8% a 15% do patrimônio bruto. O rato não deixa bens no CPF, ele deixa no CNPJ da holding, ou em seguros que não entram em inventário. Quando o rato morre, a família não precisa vender o carro para pagar o enterro e o imposto. O dinheiro cai na conta em 48 horas. A assistência funerária resolve o trabalho sujo e os herdeiros podem sofrer em paz, sem o gerente do banco cobrar o cheque especial. O jumento quer um velório de rei para um defunto que não sente mais nada. O rato quer a liberdade financeira dos vivos que ficam. A indústria do inventário. O Estado é o herdeiro que você não escolheu. Você achou que a facada parava no cemitério? Inocente. Em 2026, o governo brasileiro, sob pressão fiscal, aprovou a progressividade máxima do ITMC. Se você tem uma casa de R$ 800 mil e um carro de R$ 100 mil, a sua família vai precisar de uns R$ 120 mil em dinheiro vivo para ter o direito de tocar nesses bens. É o imposto sobre a morte. Se você não tem essa liquidez, e a maioria dos brasileiros não tem, a sua família vai ser obrigada a vender o patrimônio com 30% de deságio para investidores, que geralmente são amigos dos políticos que criaram a lei, só para pagar o imposto e o advogado. Em 2026, o inventário judicial leva de 2 a 5 anos, e durante esse tempo, o imóvel fica travado, acumulando IPTU e condomínio atrasado, enquanto a máfia das concessionárias continua cobrando a taxa de manutenção de jazigo. O sistema é desenhado para moer o patrimônio de quem não tem estratégia. O Estado e as concessionárias são sócios do seu óbito, e eles querem a parte deles primeiro. Olhar global.
a dignidade que o Brasil esconde. Se olharmos para os Estados Unidos ou para a Europa em 2026, vemos uma tendência de morte sustentável. As pessoas estão escolhendo a cremação direta ou a hidrólise alcalina, que custam uma fração de um enterro tradicional. Lá, a transparência é regra. A Federal Trade Commission obriga a divulgação de preços online. No Brasil, nós fomos pelo caminho oposto. Nós criamos uma gourmetização do cadáver. Em 2026, as funerárias brasileiras vendem joias feitas com as cinzas do morto por R$ 15 mil. Vendem transmissão via satélite do velório para parentes distantes por R$ 2 mil. É a exploração do sentimento elevada à 10ª potência. Enquanto o mundo discute como tornar a transição mais barata e menos burocrática, o Brasil de 2026 discute como criar novas taxas de exumação. Estamos na contramão da lógica financeira global, porque o brasileiro médio ainda tem medo de falar sobre dinheiro e morte na mesma frase. O tabu é o combustível do lucro deles. O veredito do rato. A lição de hoje é clara, pessoal. Em 2026, o Estado não vai te proteger na hora do luto. Pelo contrário, ele assinou o contrato que deu o monopólio para quem vai te explorar. Se você não tiver um plano, se você não conhecer seus direitos e se não tiver uma reserva financeira carimbada para isso, você será a próxima vítima do ticket médio alto de uma concessionária qualquer. Não deixe que a sua última vontade seja escrita por um vendedor de caixão que ganha comissão em cima da sua dor. Blindar o seu patrimônio é um ato de amor pela sua família. Acorda, jumento. Morrer é certo. Ser assaltado no velório é opcional. Não deixe que a sua dor vire o bônus de Natal de um vendedor de funerária. Se você já passou por alguma situação onde tentaram te empurrar taxas absurdas em um momento de perda, ou se você já viu alguém perder a casa para pagar impostos de herança, escreve aqui nos comentários: "Eu não caio nessa", e me conta a sua história. Vamos expor esses valores e ajudar mais gente a não ser explorada. E para você que chegou até aqui e entendeu que até o seu último suspiro é tributado pelo sistema, eu quero que você deixe o comentário secreto. Escreve aqui embaixo: picanha com ITCMD. Quem olhar os comentários não vai entender nada, vai achar que é um erro de digitação ou uma piada interna, mas nós saberemos. Saberemos que você está acordado, que você entende que a corrida dos ratos não termina na aposentadoria. Ela tenta te perseguir até a cova. Mas você é um rato estratégico e você já sabe como cavar a saída.